Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Olha só o que Deus está dizendo. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que se diz: desperte você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-se dentre os mortos. Essa frase, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas na minha vida que eu quero compartilhar com você. Eu creio que esse convite do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é o convite do Espírito Santo para nós como igreja nesses dias. O apóstolo Paulo está convidando a igreja de Éfeso para acordar. E eu creio que o Espírito Santo está nos convidando para nós despertarmos para tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando nesses dias. E por que acordar? Por que eu devo acordar? Quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que a palavra sono e morte são palavras que se cruzam. Elas sempre estão sendo relacionadas à mesma coisa, sendo a mesma coisa. Ou seja, quando você olha para a Bíblia, você vai ver Jesus, lá em João, no capítulo 11, falando a respeito de Lázaro, que ele estava dormindo. Mas chega um determinado momento que Jesus ele é bem mais claro, ele diz: Lázaro está morto. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é para que essa igreja possa despertar de um sono, acordar de um sono, porque o resultado desse sono será a morte espiritual dela. E quando nós falamos a respeito de um sono, a respeito de dormir, a respeito de morte espiritual, você vai se lembrar comigo de dois exemplos que Deus trouxe ao meu coração na Bíblia, de duas pessoas que dormiram em situações diferentes e que muitas vezes pode ocorrer nas nossas vidas. O primeiro exemplo está lá no livro de Jonas, falando dele próprio. Deus aparece para Jonas e diz para que Jonas fosse até Nínive e pregasse a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento a Nínive. Você provavelmente deve conhecer a história. O que Jonas faz é um caminho ao inverso. Ele decide fugir da face de Deus. É interessante que o capítulo 1 de Jonas vai falar que ele fugiu da face do Senhor. E ele decide comprar uma passagem agora de um navio. E ele vai para Tarsis. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas a Bíblia diz que ele entra nesse navio, ele desce ao porão, ele se deita nesse porão e ele dorme profundamente. Ele é acometido de um sono profundo nesse navio. O versículo 4 do capítulo 1 de Jonas vai dizer que o Senhor fez soprar, foi Deus quem fez soprar um vento forte. Uma tempestade cai tão violenta que o barco agora ele está ameaçado de se quebrar completamente. A Bíblia diz que aqueles homens começam a jogar os seus pertences, jogar as cargas do navio para poder salvar o navio. E eles percebem que Jonas está dormindo no porão. A Bíblia diz que o capitão do navio dirige-se a Jonas, no versículo 6, e diz assim: como você pode ficar aí dormindo? Olha só o que o capitão diz: como você pode ficar aí dormindo, Jonas? Levante-se
e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e nós não venhamos a morrer. Como você pode estar dormindo, levanta-se e clame ao seu Deus. Deixa eu dizer algo. Espiritualmente, esse capitão, ele está fazendo a função do Espírito Santo na minha e na sua vida. Talvez hoje eu estou falando com pessoas que estão fugindo de Deus, fugindo daquilo que Deus quer que você faça, fugindo de atitudes e posicionamentos que Deus já pediu para você se posicionar. E Deus me colocou aqui nessa manhã para trazer essa palavra a você. Levante-se, acorde, desperte desse sono espiritual, porque o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer fazer uma obra na sua vida e através da sua vida. Tem pessoas morrendo ao seu lado, tem pessoas morrendo espiritualmente ao seu lado, e você precisa tomar um posicionamento. Outro exemplo é o apóstolo Pedro. Lá em Atos capítulo 12 vai dizer que ele está preso. Tiago já havia sido morto e Pedro provavelmente agora está ali preso, guardado pelos soldados, amarrado, acorrentado, e provavelmente Pedro está na sua mente dizendo: eu serei o próximo. Acredito que acabou a minha história, já não tenho mais jeito, chegou o meu fim. Chegou o meu fim, não tem mais como. E a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 12, no versículo 6, que Pedro está dormindo. Pedro dorme entre dois soldados presos com duas algemas e sentinelas montadas e guarda a entrada do cárcere. Ele está muito bem guardado, preso. Pedro está está dentro de uma prisão. Mas o que Pedro não sabia é que havia uma igreja na casa da irmã Maria que estava orando, estavam clamando para que o Senhor despertasse Pedro, clamando para que o Senhor acordasse Pedro daquele sono e o livrasse daquela prisão. Daquela prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas, espiritualmente falando, estão dormindo, o sono espiritual, estão prestes a morrer espiritualmente. E hoje o Senhor quer despertar. Versículo 7 diz que repentinamente um anjo do Senhor veio até Pedro, apareceu a Pedro, e uma luz brilhou na cela. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, Pedro, levante-se. Depressa, Pedro, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e as portas do cárcere se abriu, e o anjo foi conduzindo Pedro para fora. Eu creio no profundo do meu coração que o Senhor colocou esse devocional nessa manhã para mim e para você. É para que haja um despertar do Espírito Santo em nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. A luz torna visíveis todas as coisas. A luz da palavra torna visível todas as coisas. Por isso, desperta você que está dormindo. Levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E outra tradução fala: e Cristo o esclarecerá. Jesus, Ele vai esclarecer todas as coisas para você. Por isso levanta, volte, toma um posicionamento, viva intensamente aquilo que Deus tem para você. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar. Invoque-o enquanto está perto. Deus está pronto para fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Por isso levante-se, desperta, acorde, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão, minha irmã, com essas palavras. Que o Senhor te guarde
Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe.